Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muitíssimo especial, Ana Beatriz Geraldi, Head de Marketing e Comunicação da Casa dos Ventos. Ana, seja muito bem-vinda. E aqui comigo na bancada, Érica Martins, nossa coordenadora de ADM da SPM, e Matthew Schultz, diretor do World Observatory. Ana, Vozes do Marketing integra o Encontros com o Futuro, que é uma iniciativa que tem apoio do Pacto Global, da Prime, que é o braço da ONU de Universidades, da PwC, da SPM, da Eurocâmaras e da Aberge. Ana, um prazer ter você. Conta um pouquinho da Casa dos Ventos e como é que você chegou a ser Head de Marketing. Muito prazer, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da experiência. Falando um pouco da Casa dos Ventos, como eu cheguei, assim, minha trajetória, eu tenho 12 anos de trajetória já em comunicação e marketing, mais voltado para marketing de B2C. Comecei minha carreira na BRF, bens de consumo, marketing de produto. Fiquei lá uns 6 anos trabalhando com categoria, desenvolvimento de produto, projetos de comunicação, mas muito voltado para olhar como que o marketing acelera negócio, né? Entrega valor, margem de contribuição. Depois eu fiz uma transição para serviços digitais, era um momento que, 2016 mais ou menos, o Uber estava entrando no Brasil, as startups americanas estavam começando a ter uma abrangência global e o marketing estava começando a olhar para o digital, né? Então, numa empresa de bens de consumo naquele momento, a comunicação era offline, televisão e pontos de venda. Né? Então foi um momento que eu, acompanhando já essa tendência, querendo me aprofundar mais no brand, entendendo serviços digitais, passei um ano nos Estados Unidos junto com meu marido, por uma questão de experiência profissional dele, dedicando tempo para entender um pouco mais de funil de vendas, redes sociais, SEO, que era tudo muito novo. E eu trabalhando em categoria, olhava mais para a parte de financeira do produto, não olhava tanto para métricas de mídia, não olhava tanto para insight consumidor, para gerar campanhas de comunicação, e então eu queria ampliar meu portfólio para esse lugar. Quando eu voltei para o Brasil, tive aí a oportunidade de entrar na Glovo, que era na época uma startup de delivery de tudo. No ano que a Rappi decidiu entrar no Brasil, no ano que o Uber Eats decidiu entrar no Brasil, bem fácil, foi né? uma experiência assim Cada um por si. intensa. Mas, ao mesmo tempo, a curva de aprendizado que o momento da categoria, né, estava naquele momento, foi excelente, porque foi muito... Em um ano eu consegui aprender, acertar, errar e recomeçar de novo várias vezes. Mas, assim, a Glovo, depois de um ano lançando... Aí eu lancei 14 cidades, eu cuidava de toda a parte de brand, de posicionamento de marca, mas também ajudando a equipe de performance a trabalhar consumidor, descendo no funil de vendas. Meu papel era gerar primeiro download, primeiro cadastro, e aí tinha meus pares que ajudavam na retenção. Eles viram que a briga ficou feia, porque a experiência do usuário dos aplicativos não eram tão diferente. O iFood, né, que era o líder e ainda já tinha uma experiência interessante em termos de tecnologia, diferente dos outros mercados que a Glovo estava entrando. Então, eles decidiram sair do Brasil porque não queriam entrar na briga do marketing, do investimento de mídia, porque para você gerar novos usuários, retenção e credibilidade, o aplicativo per se não era o suficiente, você precisava estar na mente do consumidor, na jornada dele ao longo do dia. E aí, na época, o General Manager da Glovo foi convidado a compor a liderança da Loft, que era naquela época uma startup que tinha acabado de rodar a Series B em 2018. E aí ele me convidou para fazer a mesma coisa. Vamos lançar a marca, vamos construir negócio, vamos ajudar o time de performance a melhorar, né, custo de aquisição. Vamos fazer esse negócio crescer com uma marca muito forte. E aí eu aceitei o desafio. E qual era o produto? O produto era a Loft, um marketplace de compra e venda de imóveis. Naquela época, bem voltado para compradores e vendedores. Hoje, eles já pivotaram um pouco, estão mais voltados para o B2B, né? Imobiliárias e corretores. E lá eu fiquei 5 anos. Saí, e aí na minha saída, a Loft ela chegou a ser a 15ª marca mais valiosa do Brasil. Depois de 5 anos, a gente fez um trabalho bem consistente de marca. Eu cheguei, eram 3 bairros que a Loft estava em São Paulo. Quando eu saí de lá, já estava em mais de 5, 6 cidades, né? Dezenas de bairros no Brasil. Já tinha testado muita coisa, construído muita coisa. Naquele momento, reavaliando também modelos de negócio, que foi
um momento de crise para as startups, as techs no geral, 2022 depois da pandemia, né, as próprias globais, a Amazon, Google e etc, estavam perdendo valor, então isso diminuiu o nível de investimento que as startups estavam recebendo dos fundos. E aí, agora ano passado, surgiu a Casa dos Ventos, né, no momento de já fechamento de ciclo para Loft, eu procurando, e aí eu também num novo momento de vida, que eu tinha me tornado mãe, querendo um desafio diferente, e com mais propósito também, né, que bem brilhasse os olhos, e é onde eu estou agora. Casa dos Ventos, ela é referência em energia renovável no Brasil, é uma empresa pioneira, né, no desenvolvimento, na implantação de projetos eólicos, solares, híbridos, e está agora no momento de crescimento, de aceleração de negócio. E aí acaba que, de novo, fez sentido a minha chegada, que eu na minha trajetória, aprendi que eu funciono bem, eu consigo contribuir bastante nesses momentos onde a empresa precisa mudar, escalar. Exato. E aí tô nesse desafio aqui agora. Mas bem diferente, né, Ana? Completamente. Como que é isso, assim? Tudo bem que você sempre tá nesses momentos mais difíceis, mas ali foi uma trajetória até que linear. De repente muda completamente. Então acho que para mim o motivador foi o desafio, então de entrar, de trabalhar marca para um consumidor que é B2B. Até então eu tinha trabalhado muito consumidor B2C, né, varejo, serviços digitais, voltado para tecnologia, né, o hypergrowth. Então esse é um desafio de como seria construir uma marca para um público que em termos de alcance é mais nichado, né? Quando você vai começar a pensar em estratégias de mídia, você pensa em rentabilidade, você fala, puxa, onde que eu vou colocar meu dinheiro e o esforço dos canais? Porque é um público também no nível de conhecimento diferente e a complexidade do produto. É uma venda extremamente consultiva. Também nunca tinha trabalhado dessa forma. Talvez um pouco parecido, tateei como que seria comunicar com um público mais voltado para business quando a gente começou a trabalhar a comunicação para imobiliárias e corretores na Loft, mas ele era uma perna do marketplace. Sim. Aqui eu tô falando do core, né? E também porque a Casa dos Ventos, eu acho que tá no mercado que eu entendo que é o futuro. Que a gente tá falando que é energia. Então tem isso também, né? Pensando ainda que eu pretendo ficar alguns anos aí trabalhando com marketing, eu entendi que no mínimo eu ia aprender muito. Ana, então olhando um pouco o momento agora, a gente tem essa expectativa do mercado livre ser aberto para praticamente todo mundo. Então, eu não vejo nenhum ponto negativo no mercado livre, né? A gente vende uma energia, pode ter empresas que produzam e distribuam só energia limpa, é mais barata, mais estável, você consegue ter um contrato, você não tem variação se choveu ou não choveu. Como é que você está fazendo para comunicar e se é tudo isso? E para quem que você vende? Então, hoje, os nossos principais clientes, vamos dizer assim, que é a grande indústria de base, ou as 50 maiores empresas do Brasil, que são os consumidores que estão no Mercado Livre há mais tempo, né? Que são empresas que a gente fala que são os maiores consumos de energia, metalúrgicas, siderúrgicas, indústria química, agora empresas de colocation, né? Que são as empresas que constroem o data center. Porém, com a abertura do Mercado Livre para pequenas e médias empresas que estão ainda na alta tensão, né? Porque o consumidor, nosso, pessoa física, a gente está na baixa tensão e tem algumas empresas pequenininhas também que estão na baixa tensão. Essas ainda não estão no Mercado Livre, que é o que a gente chama de varejo. Então, a gente iniciou essa nossa segmentação, a gente trabalha corporate, os clientes que são atacado, que são empresas que consomem entre 15 megas, médios e 1, que às vezes não são grandes o suficientes para ter uma área de energia especializada dentro delas, assim, por exemplo, como o Braskem tem, né? Porque grande parte da produção dela depende, da margem dela depende de custo de energia, né? Mas que estão querendo migrar por diversos motivos, por alinhamento à estratégia de ESG, por questões de você poder garantir um preço por um mais longo prazo. Às vezes essas empresas contratam gestoras de energias que também são clientes nossos e fazem cotações com diversas geradoras, e hoje, né, a Casa dos Ventos, ela é uma geradora, ela não é distribuidora, então ela produz, acho que uma analogia que é interessante fazer
até eu que antes de eu entrar eu não entendia muito como funcionava, é como se a gente colocasse a nossa energia, né, num copinho, a gente jogasse numa piscina, e essa piscina é a rede, ela vai sendo distribuída. A gente não consegue, né, fazer o tracking do átomo, da molécula que a gente gerou, mas a gente está contribuindo para o sistema como geral. As empresas conseguem, né, através da CCE, estabelecer esses contratos e dizer, olha, então a Casa dos Ventos vai me fornecer a esse preço, esse tanto de energia de tal projeto. E agora no varejo, que é esse terceiro segmento que a gente está trabalhando e começando a comunicar, desde o ano passado, que são um público totalmente diferente, donos de padarias, ou às vezes redes regionais de supermercado, né? A gente não está falando de um Pão de Açúcar, mas talvez um regional aqui de São Paulo, um Saint Marché. Esses são todos os tipos de clientes e quem sabe se realmente o mercado abrir para todo mundo em 2029, as pessoas físicas vão poder escolher também de quem eles querem comprar a energia diretamente. Uma dúvida nesse ponto, Ana Érica, me ajuda nisso. Com tantas qualidades, é difícil vender ou é uma questão de time? Porque a gente também teve isso, por exemplo, não sei se é um bom exemplo, comparando com telefonia, com celular. No começo também todo mundo estranhava, a gente esperava na fila para comprar o telefone, e depois você começou a escolher a companhia que você comprava, e depois a linha. Você acha que é só uma questão de time ou precisa de um esforço de marketing setorial? A minha visão é que precisa de um esforço de marketing setorial no geral. Por ser uma venda tão complexa, né, o funcionamento de como funciona o sistema elétrico brasileiro e o fato de ser extremamente regulado, de ter vários órgãos e várias etapas, coloca um fator de complexidade que impacta, né, na comunicação, mas também que impacta na oferta do produto em si. Né? Então, a depender do que vem de regulamentação, a gente pode ter um benefício ou outro, numa taxa ou outra, que isso pode impactar no preço final que a gente pode oferecer também para os nossos clientes. Então, isso acaba... Então, quando você vai fazer uma negociação de preço, tem vários fatores, né? O clima, por exemplo, né, é um grande fator no que a gente vai fazer de projeção de preço para um contrato de 15 anos. Então, por isso que me explica isso, eu não entendi. Por que o clima muda o seu preço? É seu preço que muda? O que muda é a capacidade de você prever o preço daqui 15 anos, dado que é difícil você garantir que as condições climáticas das suas premissas hoje vão acontecer daqui 15 anos. Porque o contrato está sendo fechado para esse tempo. Exato. E aí garantir é muito complicado. É muito complicado. Sim. Hoje em dia. Exato. É complexo. E essa é uma das... E assim, de umas grandes discussões que eu até acompanho dentro da equipe de comercializadora, que é a equipe técnica, e assim, se vocês fizerem, se aprofundar nisso, de qual que é a variável que mais impacta, esse não é um nível de conhecimento que eu ainda não tenho, mas eu entendo que a dificuldade também de projeção de preço, tá? Porque existe também uma dificuldade de você obter muitos dados. Isso a gente entrega como um diferencial, porque diferente das outras empresas do setor, a Casa dos Ventos, ela investe num nível de mensuração e medição de dados acima. A gente chegou uma época... eu fiquei sabendo recentemente, teve uma época na história da Casa dos Ventos que o Mário, que é o nosso fundador, ele contratou um espaço numa fábrica para produzir torres o suficiente que a gente precisava colocar nos espaços para medir o vento e para melhorar os nossos modelos. Não tinha no mercado gente que suprisse o que ele precisava de torre, então ele foi lá e começou a fabricar as suas próprias torres para a gente poder elaborar os nossos modelos mais assertivos. Sábio. Sim. E gerar dados. E pelo menos por um tempo. Depois, quando entram os demais concorrentes, né? Sim, daí você vende os dados. Exatamente. E muda o modelo, né? E Ana, desafios na área de comunicação e marketing. É isso que eu ia já trazer para cá, na tua área. Não, porque como a gente chama há tanto tempo, a gente está fazendo projetos para a COP30 e a gente vê que nesse momento para o Brasil a gente podia passar algumas pautas interessantes. Na parte de comunicação e marketing, você falou que é uma venda complexa. Quando você desce para o varejão, que ferramentas que você está pensando em usar? O varejo como a gente está falando praticamente com um perfil que é mais B2C,
Então, eu entendo que as ferramentas, elas são mais voltadas para aquelas que eu já estou mais habituada a usar, né? Dentro da jornada do cliente. Sim. Então, passa pelas redes sociais, passa pelos canais de mídia. É uma venda onde você pode ter um contato mais ativo, não necessariamente de uma pessoa ou de um key account, diferente da venda para os grandes players, né? Porque os contratos são maiores, mais longo prazo, mais complexidade voltada para isso. Mas a gente está começando a tatear, porque como o mercado acabou de abrir e ainda é muito complexo para o consumidor entender que ele pode comprar de uma geradora e qual que é a diferença da distribuidora, que é a marca que ele está acostumado a receber, de quem ele está acostumado a receber a conta. É tudo novo. Ninguém ainda conseguiu quebrar essa, vamos dizer assim, esse desafio, né? Crack the code, de como explicar de uma maneira simples ao mesmo tempo que você converte. Quando a gente fala num bench, por exemplo, você não vai talvez ter da mesma área, Exato. Por hora, porque é muito recente. Mas como o Pedro tinha dito, por exemplo, a área de telefonia, tem alguma que dá para pegar um bench e tentar entender o mercado? Eu vou puxando um pouco da minha experiência. Eu acredito que também a gente pode pegar um bench do mercado de delivery em si, né? Quando essas empresas que eu falei de entrega de tudo entraram no Brasil, que foi por volta de 2018, só existiu o iFood aqui. Acho que até um ano antes ele ainda estava fazendo propaganda na TV para converter as pessoas, deixarem de ligar para pedir pizza, para pedir no aplicativo. E foi uma mudança de hábito, né? Então, eu fui uma delas. Te convenceram. Não, e ainda passei vergonha contar esse caos. A gente estava recebendo investimento... Você tá ligando até hoje? Não, você não sabe. A gente estava recebendo investimento num fundo e estava concorrendo com a gente não, mas também estavam fazendo pitch o pessoal do iFood e explicaram o que era. Daí eu comentei com o cara que trabalhava comigo, eu falei, quem vai entrar no aplicativo para pedir uma coisa se ele sabe o telefone da pizzaria? Eu falei, ninguém vai investir nisso. O nosso projeto não foi para frente e o iFood... por que será? Mas é cultural, né? Exato. Mas é cultural, mas hoje você tem outros mercados que talvez menos complexos, mas seguiram um caminho. Exato. Existe uma jornada para pegar como referência. Exato, assim como também o aluguel de imóveis, por exemplo. Sim. Né? Antes do quinto andar, você fazia exclusivamente via uma imobiliária, você tinha um corretor sempre intermediando. Hoje ainda, para compra e venda de imóveis, principalmente para compra, como é a maior compra da vida do desembolso do brasileiro médio, é uma compra extremamente emocional, é importante que tenha alguns pontos de contato ainda com humanos, porque isso te traz uma tranquilidade e segurança, mas muito da parte burocrática, contratação de crédito, né, também o leve trás de documentos, comparação de preços, tudo isso, o digital, né, as ferramentas, tecnologias... Praticamente, assim, zero humano não. Zero contato. E zero contato, mas físico, né? Exato. Então, eu acho que é um outro mercado também que dá para inspirar. O desafio é entender quais são os momentos da jornada que os clientes não vão abrir mão de um contato humano, assim como no mercado de compra e venda de imóveis, tem um momento... Assim, ninguém compra apartamento sem visitar. Sim, ninguém. Isso foi até era uma hipótese da Loft no começo, quando eu entrei. Na equipe de produto, pensava se a gente chegaria a diminuir a fricção nesse ponto. Mas no fim do dia, não dá. Talvez seja o único ponto de contato, inclusive mesmo físico. Usando VR, essas coisas, o pessoal quer visitar. Não tinha como pular essa fase. Não. E assim, é isso que gera... E tem a questão também de você ver com os olhos, por mais que as fotos sejam o mais realista possível, né? Gente, é emocional. Essa é uma compra emocional. Então, tem que ter também o fit, né? Você tem que se sentir bem no bairro, no ambiente, etc. Ana, mas tem também a questão, por exemplo, de segmento. Pelo que eu percebo, o negócio de vocês, a gente está falando de uma faixa etária não tão jovem, Exato. De tomada de decisão. E quando a gente vai para uma faixa etária um pouco mais velha para tomar essa decisão, cai em nós. Sim. Que ainda a gente precisa então, um pouco mais de contato. Lá ver, não precisa me ligar, não. A gente precisa um pouco mais de contato. Tem isso, né? Tem um pouco, mas também falando, né, antecipando talvez um pouco a questão de tendência, eu estava até conversando com o nosso CTO, que nesse momento de avanço do uso das
da inteligência artificial, diferente de outras tecnologias, onde os early adopters eram os mais jovens, tem um volume grande de pessoas mais velhas já adotando o uso da AI no dia a dia, às vezes até maior do que outras faixas etárias, exatamente porque são pessoas que estão num ambiente de trabalho que estão precisando se adaptar hoje à entrada da AI hoje. Né? Então, para algumas, ao mesmo tempo, né, a gente vê também um uso redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Telegram, também com um nível de penetração altíssimo para pessoas de faixa etária maiores. Então, acho que o desafio, que é algo que a gente, mesmo na Casa dos Ventos, está estudando e vai entendendo qual que é, qual é o ponto da jornada onde a gente pode, talvez, evoluir para um contato digital, que isso vai acontecer e vai diminuir a fricção, até porque a gente vê em pesquisas, o B2B é B2C, o B2B é um humano, ponto. E assim, e nós, os decisores, tomadores de decisão de compra, eles têm experiências como consumidor com outras marcas. Sim. E acaba passando, existe uma expectativa de menor fricção, né, de ganho de tempo também, daquele tempo as marcas que ele consome, também para as marcas que ele vai comprar como um B2B. Um conforto maior. Um conforto maior. Momento. Então, vai ter... A ideia é a gente navegar para provavelmente um modelo de jornada híbrido, onde a gente vai ter algumas etapas, assim como para compra e venda de imóveis, que elas digital vão funcionar, e vai ter algum momento, que eu imagino que seja sempre o mais próximo da decisão, do fechar o contrato, que o alinhamento com a consultoria, né, com o olhar, o que account, o relacionamento e depois o pós-venda vai fazer mais diferença. Perdão, você. Eu ia te perguntar da questão dos estudantes. A gente tem aqui, eu coordeno o curso de administração e o meu estudante, assim como você, a Ana do passado, vai muito mais para o B2C. Ele não entende, não que ele não entenda o B2B, ele estuda. Mas a entrada dele no mercado, ele não vê tanto valor, ele não é sexy, né, a entrada. O que você diria para esse estudante, assim, vale a pena? O que ele tem que pensar em características, competências para poder entrar? O que você vê num estudante para contratá-lo? Pensando para o universo eu super me identifico com o que você tem de estudantes, que eu pensei bastante nisso quando eu também comecei a carreira, mas hoje eu vejo que o desafio, a possibilidade de fazer diferente, de deixar uma marca, deixar um legado, é muito maior no mercado, menos saturado com comunicação, novas ideias, agência de publicidade. Então, o potencial de impacto de você como profissional para aquele negócio ou para aquela categoria é muito maior do que se você... Exato, do que você for trabalhar. E também existe uma beleza em você construir sem você ter um manual escrito. Porque quando você fala de marcas, né, também de B2C, a parte do universo de startups, elas todas já têm... a quinta versão do Brand Book, já tem os protocolos e os processos do global. Você tem pouca possibilidade de trazer uma proposta para a mesa diferente ou, né, de vender uma ideia sua genuinamente. O que no B2B eu tô vendo que tem muito espaço. E até, para mim, foi um nível de conhecimento, foi né, essa possibilidade, o quanto que eu poderia aprender, tá no mercado que eu entendo que é o futuro enfim, tanto no Brasil como no mundo, mas também poder fazer uma entrega de impacto genuíno para pessoas que são muito voltadas para resultado ou fazer um impacto real. Eu acho que essa é uma motivação e é algo que você não encontra em outros mercados. Genial, eu vou pedir para o time depois recortar só esse pedaço que você falou e eu vou sair colocando. Não, funcionou. Pura verdade. Muito legal. Muito real. Deixa eu perguntar da energia solar. Você também tem solar? Também trabalhamos com solar, sim. Mas chama Casa dos Ventos. Casa dos Ventos. O solar foi depois? A Casa dos Ventos, ela foi fundada em 2007. Eles começaram a comercializar energia, acredito que os primeiros leilões em 2013. O solar entrou em 2015. Tá. Então, hoje, a maior parte dos nossos projetos solares são em parques eólicos. A gente está indo para o modelo de hibridização. Tem bateria também? Não, ainda não. Ainda não, tá. Ainda não. Ainda.
Não, bateria vai chegar. O Neto vai propor um rebranding. Ana, tá contigo aí. Não, mas eu sou ativista climático, então esse é meu mundo. Não, mas a Casa dos Ventos acredita assim, em baterias, até pensando também como alternativa para os problemas de curtailment que a gente tem tido aqui no Brasil, né? Corte de geração, etc. Mas, Ana, quando você esse ponto para não... quando você está produzindo, se você está jogando na rede, você não precisa, em tese, bateria, concorda? Não é verdade? Se você está fornecendo diretamente para a fábrica, né, você tem essa inconsistência. Mas se você está jogando na rede, não tanto, né? Ou o valor, quando você joga no horário noturno, no de pico, é maior. É que a gente nunca joga direto para a fábrica, né? Sempre na rede. Sempre na rede. Então a bateria não faz tanta falta, né? Faz falta para o conjunto. Faz falta para o conjunto, pensando na estabilidade do sistema elétrico como um todo, não pensando no universo das geradoras propriamente dito. Ana, genial. Parabéns pela carreira. Muito obrigado por defender o B2B, que faltava um discurso sólido. Muito legal te receber aqui. Parabéns. Obrigada pelo convite.